Olá, queridos. Hoje a gente vai conversar sobre a primeira revolução industrial, beleza? Mas antes a gente precisa discutir alguns conceitinhos aqui. Primeira coisa, o que é indústria? Indústria hoje em dia a gente costuma associar a fábricas, mas não é esse o sentido original da palavra, tá? Indústria se trata da transformação de matéria em produto, de matéria-prima em produto. Isso já vem sendo feito pela humanidade há milhares de anos, de algumas formas. Uma delas é o artesanato, em que um indivíduo trabalha sozinho, com as suas próprias ferramentas ou apenas manualmente. No século XIV, final da Idade Média, no renascimento comercial e urbano, transição para a Idade Moderna, surgiram as manufaturas, tá? Que feito à mão, é um sentido, uma tradução semelhante a artesanato e manufatura, mas eles são diferentes. As manufaturas são coletivas, tá? Elas são um processo coletivo, liderados por um mestre, por um proprietário que pagava salários. No caso da Europa, se chamavam corporações de ofício, em que um líder, que era o dono das ferramentas e etc., organizava um grupo de trabalhadores que tinham funções específicas, dividiam aí a função nessa produção para chegar nos resultados, tá bom? Quando a gente fala da Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial aqui, a partir da segunda metade do século XVIII, a gente destaca a Inglaterra e a gente está falando do surgimento de máquinas, beleza? Portanto, da maquinofatura, tá bom? A produção a partir de máquinas. A Inglaterra foi pioneira nesse processo, foi a primeira que desenvolveu a industrialização por algumas razões, tá? Vocês já sabem que a Inglaterra, nesse momento, era uma monarquia parlamentar, desde o século XVII, havia feito as suas revoluções, em que a burguesia conseguiu derrotar o absolutismo e instaurar uma monarquia parlamentar, correto? Portanto, eles tinham a capacidade de favorecer as burguesias, de se favorecer, né? Já que as burguesias controlavam em algum grau os parlamentos, eles eram capazes de favorecerem as suas próprias demandas e os seus próprios interesses, correto? Outro fator que é muito importante é a Inglaterra já era imperialista, ela tinha colônias, como por exemplo na América do Norte, que mais tarde, após a sua independência, se tornariam os Estados Unidos. Já tinha uma marinha muito poderosa, a Inglaterra vai se tornar o grande império, principalmente a partir dessa Revolução Industrial, vai ter diversas colônias no mundo, inclusive após as independências aqui da América. Tá? A Índia no século XIX vai ser a joia da rainha, digamos assim, do caso inglês. Eles vão ter uma marinha muito poderosa, mas eles já eram muito poderosos, já eram uma metrópole colonizadora, comercial, certo? As burguesias eram comerciais, como vocês já sabem, é o mercantilismo, o capitalismo comercial, em que a Inglaterra já tinha uma dominância do ponto de vista da produção têxtil, ou seja, de tecidos, tá? Tecidos que eram produzidos em manufaturas, mas que através da sua marinha e através das suas colônias, a Inglaterra já tinha um forte controle sobre rotas comerciais e sobre o comércio e a distribuição de tecidos, beleza? O que eles vão fazer? Eles vão fazer os chamados cercamentos, esse parlamento controlado e defensor dos interesses burgueses vai promover o cercamento de terras onde antes viviam camponeses. Então, muita gente vai acabar sendo expulsa das suas propriedades ou das suas habitações para que se cultive rebanhos de ovelhas, tá? Porque ovelhas por causa da lã, a lã que é a matéria-prima da indústria têxtil, tá? Assim como pode ser o algodão também. Mas
esses cercamentos foram promovidos para o cultivo de rebanhos de ovelhas, para ter lã. Essa grande massa de desempregados vai acabar fugindo ou indo em direção às cidades, aonde nesse momento vão estar surgindo as indústrias. Então vai ter uma grande massa de desempregados, a gente vai discutir um pouco sobre isso, tá? Vai ocorrer um êxodo rural, pessoas que vão sair dos campos muito em função do cercamento das suas terras, da apropriação das suas terras. Beleza? Essas são as principais razões pela qual a Inglaterra foi pioneira nesse movimento da Revolução Industrial. Um outro fator, a gente já vai comentar, é que eles já tinham grandes reservas de ferro e de carvão. Eles têm essas reservas naturalmente no seu território e a gente vai entender o porquê que isso vai ser tão importante nesse momento, tá? Então, eles já eram uma monarquia parlamentar que favorecia as burguesias, cercaram as terras camponesas para o cultivo de ovelhas e já controlavam, já eram imperialistas com uma grande relevância no mercado mundial de tecidos. Beleza? Vamos lá. Quando a gente fala da primeira revolução industrial, portanto, do desenvolvimento da maquinofatura, a gente está falando do desenvolvimento de máquinas. Essas máquinas eram feitas de ferro e tinham como força motriz, como aquilo que alimenta o movimento das máquinas, a queima do carvão. De novo, que a Inglaterra já tinha, os dois, correto? Do que a gente está falando? De máquinas que basicamente, ao queimar o carvão, se utilizam o movimento, a força, o calor dessa fumaça para mover engrenagens, para um sistema em que uma engrenagem move outra, que move uma correia, ou o que quer que seja. O principal exemplo, acho que o mais básico para a gente visualizar, são os trens. As ferrovias não vão ser inventadas nesse primeiro momento, elas vão ser desenvolvidas mais tardiamente, mas com essa tecnologia mais básica. Acho que todo mundo tem noção de como funciona um trem, já viu as imagens, ou já esteve em um, onde se joga o carvão nos fornos, essa fumaça move essas engrenagens que movem ali a relação do trem com os trilhos, correto? Consequências da industrialização. A primeira delas é a mais óbvia, que a gente já comentou, é um aumento na produtividade, beleza? A Revolução Industrial, ela é basicamente um processo de grandes transformações quantitativas e qualitativas no processo produtivo, na produção. Quantitativas, por quê? Uma produção muito maior por dia, por semana, o que quer que seja. Qualitativas, não só no que se refere ao resultado, à qualidade dos produtos, mas em como essa produção era feita, tá? A gente tem um grande aumento da produtividade, a gente tem um crescimento tanto geográfico das cidades quanto da sua relevância, da sua centralidade em relação à existência dos países. As cidades passam a ser ainda mais importantes, tá? O êxodo rural vai ser muito marcante em diversos lugares. Obviamente que não vão ser os manufatureiros, aquelas pessoas das corporações de ofício, que vão ter recursos suficientes para desenvolver indústrias. Quem vai desenvolver e investir em indústrias são os grandes burgueses que acumularam muito recurso enquanto comerciantes, é que vão ter capital e capacidade de desenvolver novas indústrias, tá bom? Isso é importante, não são os manufatureiros que evoluem, a manufatura não vira uma indústria, isso é um novo investimento de uma nova camada da sociedade, tá? Obviamente, com o aumento do poder da burguesia, vai ter um aumento dos valores burgueses que a gente já sabe, a gente já discutiu desse século XVIII, o iluminismo e particularmente o liberalismo econômico principalmente, tá? A gente pensa numa redução relativa do tempo e do espaço. Como assim? Por quê? Do tempo por causa da velocidade da produção
E também, numa relação de tempo e de espaço, essa questão do transporte, beleza? Se antes eu precisava mandar um cavalo e agora eu posso pegar um trem, é como se o tempo e o espaço tivessem sido encurtados, porque eu consigo chegar mais longe muito mais rápido, tá bom? Bom, o que é muito importante de entender? Com o surgimento de uma nova forma de trabalho, surge um novo tipo de trabalhador, que são os operários. Por que operários? Porque eles operam as máquinas, tá? É o operariado. Por que eles operam as máquinas? As máquinas não substituem completamente o trabalho humano. Pelo contrário, inclusive, sem os humanos aquela produção não teria como funcionar nesse primeiro momento, nessas primeiras tecnologias. É como se o operário fosse uma espécie de engrenagem complementar a essas máquinas, tá? Isso significa que vão ter muitos acidentes de trabalho, vai ser um trabalho muito bruto, muito sofrido. É muito importante de entender que com uma grande massa de desempregados, com o êxodo rural, as condições de trabalho, os salários vão ser muito precários, tá? Nessa época não existia direitos trabalhistas, como uma jornada de trabalho máxima, um salário mínimo, uma idade mínima. Não existiam condições de segurança, de saúde dentro do trabalho, assim como não existia fora. Mas isso é muito importante de entender. Se uma máquina travasse, por exemplo, era necessário que com a mão você fosse lá e destravasse. Só que se você destrava uma engrenagem e ela volta a funcionar, só que sua mão está ali, o que acontece? E o que acontecia? Se você perdesse uma mão, por exemplo, ninguém, o seu patrão, o burguês, o dono da indústria, não ia se preocupar em cuidar de você. Você simplesmente, além de perder a mão, você ia perder o emprego, tá? Era muito comum que crianças e mulheres recebessem menos, tivessem um salário menor e por isso fossem mais contratados, tá? As crianças, principalmente por essa questão, se a máquina trava, ela é pequena o suficiente para entrar e conseguir desatravancar isso. E também porque no momento que os homens vão para as guerras, as mulheres e as crianças também substituem essa mão de obra, digamos assim. Com essas condições terríveis de trabalho, o operariado vai se organizar em sindicatos. É uma organização que existe até hoje. Em inglês, a expressão é simplesmente união. É uma união de trabalhadores para lutar pela conquista de direitos, pela melhora das condições de trabalho. Principalmente, o que era mais sofrido eram as longas jornadas de trabalho, tá? Eram jornadas de 12, 14 horas. Se a pessoa cometesse algum erro, quebrasse alguma coisa, existiam castigos físicos, reduções salariais, se ela não produzisse o suficiente na visão, na expectativa do burguês. Existia esse tipo de punição. Era um trabalho violento, era um trabalho dolorido, de muitas horas, tá? Então, o que os sindicatos são? Eles são basicamente uma organização de trabalhadores para exigir direitos, para exigir mudanças nas condições de trabalho. As greves, elas surgiram e elas eram... Por que as greves eram eficientes? Porque se os trabalhadores param, a produção para. Então, era uma forma de pressionar os burgueses, os industriais, a rever essas condições de trabalho. Dois dos movimentos que ficaram mais famosos desse primeiro momento é o ludismo, que era estimulado por um indivíduo chamado Lud, que era a prática de destruir as máquinas, de destruir as indústrias. O cartismo ele já era uma lógica mais político-filosófica, em que se pressionava essas burguesias para que esses trabalhadores também tivessem uma participação parlamentar, por exemplo, pudessem ser eleitos, pudessem eleger, que o voto não fosse censitário, ou seja, que o voto fosse universal, embora universal nesse momento significasse masculino. Quando se fala em voto universal, eu inclusive cometi esse erro no vídeo sobre a Revolução Francesa para vocês. Eu falei que todo mundo votava durante o governo dos jacobinos. Esse todo mundo são os homens, tá? Isso é bem importante de entender. O cartismo
Ele não conseguiu as suas principais exigências dessa macroestrutura política, mas assim como movimentos grevistas e sindicais conseguiram sim a conquista de alguns direitos, uma certa redução na jornada de trabalho em alguns lugares, uma melhora no salário mínimo em alguns casos, tá? Todos os direitos trabalhistas que existem hoje em dia foram conquistas de movimentos sindicais e de greves de trabalhadores, tá? Isso é importante de entender. As indústrias eram hiperexploradoras do trabalho dos operários. Beleza? Então a gente está aí falando de uma transformação muito significativa. Ela é comparável ao Neolítico, quando há 12 mil anos atrás se desenvolveu a agricultura, ou quando há 6 mil anos atrás surgiram as primeiras civilizações, as primeiras cidades, os primeiros estados organizados. Esse é o grande salto tecnológico nesse processo da humanidade, tá? Ele é comparável ao surgimento das primeiras civilizações do ponto de vista de quanto que isso aqui muda a nossa vida, tá? Somente na segunda revolução industrial, já no século XIX, é que vai surgir energia elétrica, o uso do petróleo, carros, ou seja, o motor a combustão, a explosão, mas vem desse processo, tá bom? A gente vai estudar ainda outras consequências do ponto de vista internacional, de como vai aumentar as práticas imperialistas dessas nações industrializadas, tá? A Inglaterra, os Estados Unidos, a Inglaterra é o primeiro, esse caso que a gente está falando, mas também vão se industrializar os Estados Unidos, a Alemanha, a França, tá bom? Em algum grau, até a segunda Revolução Industrial, que a gente vai estudar em um outro momento. Por enquanto é isso, é importante de entender o quão significativo foi isso, do ponto de vista do tipo de trabalho que existia antes, do tipo de produção que existia antes, do aumento exponencial na capacidade produtiva. Essa questão da redução relativa do tempo e do espaço, ela é muito significativa, tá? Pensar na diferença de andar a cavalo ou a trem, beleza? Isso não é pequena essa diferença. Esse movimento, esse crescimento e enriquecimento das burguesias vai ser a condicional aí para que hajam os movimentos revolucionários, como foi o caso da França. A França não tem tanta relação assim entre a Revolução Industrial e a sua Revolução Política, mas a partir depois da Revolução Francesa, particularmente no século XIX, vão ter muitos movimentos liberais, revolucionários de burguesias já muito dentro desse cenário das burguesias industriais, tá bom? A princípio é isso, tá? Lembrando aí a Inglaterra pioneira, porque ela já controlava o comércio de tecidos, já tinha ferro, já tinha carvão, é onde se desenvolveu a tecnologia desse tipo de uso, tá? do combustível, do carvão. A princípio é isso, tá? Muito importante de lembrar que com as indústrias surge o trabalhador operário e do tipo de organização sindical que é derivada desses trabalhadores operários, beleza? Por enquanto é isso.